Seja bem-vindo você que está chegando. Deus está trazendo uma grande alegria, Deus está trazendo uma grande expectativa de mudanças, uma grande expectativa da manifestação do poder de Deus está vindo sobre a sua vida. Você não pode perder a expectativa em Deus e também naquilo que Deus pode fazer. Você não pode perder a sua expectativa na presença de Deus, né? Você não pode perder a sua expectativa do poder de Deus na sua vida, mas também você não pode perder a expectativa das promessas de Deus para você. Deus tem promessas para cada um de nós que estamos aqui. Deus tem uma promessa para a sua vida e só de você estar aqui, isso é um sinal que Deus trouxe você aqui para levantar sua fé. Deus trouxe você aqui para dizer que Ele não se esquece das promessas, Ele não se esquece de você, e se Deus está te chamando para ouvir, é porque Ele quer aumentar a sua expectativa. Se Deus está te chamando para ouvir, é porque Ele quer abençoar. Eu tenho falado por esses dias e tenho observado uma coisa nas Escrituras, que sempre que Deus quer abençoar, primeiro Ele fala. Então, ouvir está diretamente ligado a ser abençoado. Ouvir, não só para ouvir, mas ouvir para praticar, né? Então, quando Deus fala, é porque Ele quer abençoar. E Deus hoje estava me despertando de algumas formas para um versículo em particular. Na verdade, 2 versículos aqui em particular, que eu vou falar com você e nós já vamos orar. E eu sei que algo poderoso vai acontecer no nosso meio aqui agora. Presta atenção, aqui em Provérbios, no capítulo 23, versículo 18, olha o que diz. Porque certamente haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. Certamente haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. Então, a fé é uma expectativa. Quando nós vamos orar, nós precisamos orar com fé. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, mais importante até do que orar, é orar com fé. Você precisa crer que Deus, Ele tem o poder de recompensar e que Deus, Ele se alegra, né? Que não tem como agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, nós precisamos ter uma expectativa. Na linguagem de hoje, esse versículo diz: assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Tem um outro versículo que ainda diz que a esperança tardia adoece o coração, mas o desejo realizado é a árvore da vida. Quer dizer, quando você tem fé, você tem certeza. Quando você tem fé, você sabe que no tempo de Deus, uma promessa vai acontecer na sua vida. Quando você tem fé, mesmo quando aparentemente Deus não respondeu, até naquilo você sabe que até uma aparente ausência de resposta, até nisso Deus está trabalhando. Então a fé não é diretamente, em primeiro lugar, sobre a resposta, mas é sobre um coração que confia no Senhor. Olha o que diz Hebreus no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando Deus te faz uma promessa, então é só questão de tempo para acontecer, né? E aí quando Deus nos faz uma promessa, Ele já está ativando os nossos ouvidos espirituais. Então nós estamos ouvindo algo de Deus, e Deus é Espírito. E existe um tempo para acontecer cada promessa. Só que também tem uma coisa muito importante. Aqui em Provérbios capítulo 10, versículo 28, diz que as esperanças dos justos resultam em alegria. Então, no processo até acontecer a promessa, você não pode permitir que uma tristeza, que um desânimo venha na sua vida. E como fazer então para vencer essa tristeza ou esse desânimo, né? E ter o tempo de espera com alegria? É você valorizando o principal. É você valorizando a presença de Jesus na sua vida. Qual que é essa palavra hoje? O que Deus está falando conosco hoje? Deus está falando que tem, sim, um bom fruto.
Deus tem sim algo já reservado, uma promessa reservada para você. Deus já tem um bom futuro reservado para você, né? E é só questão de tempo para acontecer. É questão também de ouvir e colocar em prática, mas Deus não quer que você perca a alegria no meio do processo. Deus não quer que você viva como um frustrado no meio do processo. Não. O que é a frustração? Isso aqui é uma revelação. O que é a frustração? É Deus dizendo, eu tenho algo maior e melhor. Sabe? Nós precisamos dar muita importância para passarmos tempo na presença de Deus, porque quando nós passamos tempo na presença dele, quando você está aqui agora ouvindo uma palavra como essa, uma oração, então você está recebendo de coisas do céu, você está recebendo manifestações celestiais sobre a sua vida, e aí Deus vai te sustentando pela palavra, Deus vai te sustentando pelo seu poder, e Deus, ele vai te trazer uma convicção de quando ele fala, é só questão de tempo. Quando ele fala, ele vai te dar a capacidade de agir, ele vai te dar as condições, sabe, para viver aquela promessa. O interessante é que no poder de uma palavra, quando nós damos ouvido, quando nós valorizamos uma palavra, você recebe uma palavra e depois Deus ele começa a te capacitar para viver aquela promessa, para ter aquela promessa cumprida. Deus começa a te capacitar espiritualmente, Deus começa a te capacitar emocionalmente, Deus começa a te capacitar fisicamente, protegendo até o seu corpo físico, para que você cumpra as promessas que ele tem na sua vida. Agora, se nós não passamos tempo com Deus, se nós não valorizamos a sua palavra, então mesmo que você tenha uma promessa, é possível você ter uma promessa, né? E até não viver aquela promessa. Mas agora nós estamos debaixo de uma aliança melhor do que a velha aliança, do que, por exemplo, o povo que saiu do Egito, que chegou na terra prometida e não creu, olharam os gigantes como muito grandes. Nós estamos debaixo de uma aliança melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo hoje está morando dentro de nós. E sabe, basta você passar um tempo na presença de Jesus ao longo dos dias, permanecer em Jesus ao longo do tempo, permanecer na presença de Jesus ao longo do tempo, que ele vai te dar as habilidades necessárias, o poder necessário, ele vai fazer os milagres necessários para você ver cumprida aquelas promessas que Deus fez na sua vida. Então, passar tempo na presença de Deus é o que vai proteger, é o que vai nos proteger. Passar tempo na presença de Deus é o que vai proteger a promessa, é o que vai nos capacitar. As orientações que nós precisamos vai vir nesse tempo na presença de Deus. O principal não pode deixar de ser o principal. O principal é nós permanecermos na presença de Jesus. Permanecermos na presença de Jesus nos dias bons, nos dias maus, porque permanecer na presença de Jesus é a nossa garantia eterna, é a nossa garantia de que se nós estamos aqui na terra, nós vamos cumprir o nosso propósito, nosso papel, e também, se já finalizou, quando finalizar a nossa missão aqui na terra, nós sabemos que nós temos vida eterna com Jesus. Então presta muita atenção. O que Deus está falando hoje? De veras, certamente haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. Se você está tendo esperança, se você está tendo expectativa em algo que Deus prometeu para você, especificamente, ou se você está tendo expectativa em uma promessa bíblica, né? A Bíblia tem muitas promessas, a palavra escrita de Deus, ela carrega muitas promessas. Então, se você está crendo numa promessa de Deus, Deus está falando com você. Não será frustrada a tua esperança. Porque tem gente aqui que talvez você já entrou numa frustração. Eu vi alguém mandou um comentário ontem falando de um desgaste. Mas Deus hoje, ele está fortalecendo o teu espírito. Deus hoje está fortalecendo o teu espírito. A partir desse momento, comece a buscar a presença do Espírito Santo como nunca antes. Porque o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai te renovar, o Espírito Santo ele vai te capacitar para tempos de espera, para
tempos de preparação para viver as promessas. O inimigo não vai roubar você. A sua esperança não será frustrada. Deus está trazendo um tempo de realizações. Deus está trazendo um tempo de expectativas. Os planos do inimigo não vão dar em nada contra a sua vida. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. Deus está frustrando o plano dos teus inimigos. Deus está frustrando os planos malignos contra a sua vida. E Deus te traz aqui para dizer, tem uma justiça chegando, tem uma alegria chegando, tem um tempo de cumprimento de promessa chegando na sua vida. Presta atenção, isso é muito importante. Isso é muito importante. Deus te faz uma promessa, E Deus te faz uma promessa e raramente Deus dá uma data. Muitas vezes Deus dá data. Para mim, Deus já me deu algumas datas. Deus também já me deu algumas datas para eu liberar na vida das pessoas isso. Isso é muito real. Deus faz sim. Mas algumas vezes, nem tudo Deus vai dar uma data. Nem tudo Deus vai dizer o tempo do processo. Nem tudo Deus vai dizer. Então, se você ficar muito focado em alguma promessa ou no que está faltando, esse que é o ponto aqui. Se você ficar focado no que está faltando, então isso pode te afetar. Pode te afetar sim. Mesmo sendo um filho de Deus, pode te afetar. Agora, se você focar naquilo que você tem, sabe? Então Deus ele vai te fortalecer. Por exemplo, você tem o Espírito Santo, então foque na presença do Espírito Santo. Você começa a orar no Espírito. Se você ora em outras línguas, passa tempo orando em outras línguas. Se você tem a oportunidade de servir com alguma coisa, mesmo que pareça que é algo menor do que o que Deus te prometeu, vai servindo naquilo que está na sua frente para fazer, faça. Então você vai buscando a Deus e fazendo o que está na sua frente para fazer, aquilo que faz sentido, que você possa fazer agora. E nessa busca por Deus, em servir pessoas, Deus ele vai te conservar, e Deus ele vai te capacitar, e Deus ele vai te fortalecer para você viver as promessas. Deus está trazendo um versículo aqui para mim, olha aqui que muito interessante, isso nós vamos orar. Tem um poder do Espírito Santo sendo liberado aqui, sabe? Deus está renovando a autoridade, o poder na vida de pessoas que estão aqui. Deus estava falando para mim aqui, eu via como se fosse um lugar seco, e Deus falava para mim que são pessoas aqui que estão se sentindo secas, mas o poder do Espírito Santo te toca hoje, a presença do Espírito Santo te enche agora, em nome de Jesus. Sabe, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós passamos a pensar diferente, a sentir diferente, a desejar diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo ele transforma a nossa alma. O Espírito Santo, quando você está submerso, então você não pensa mais conforme a mentalidade humana, você começa a pensar conforme Deus. Então quando nossa mentalidade está muito humana, está muito carnal, então nós estamos precisando buscar mais da presença do Espírito Santo, Não só no sentido de pecado. O sentido de pecado é primeiro lugar, Estou falando aqui para pessoas que já andam com Deus. Mas também estou falando que, por exemplo, quando você começa a pensar sobre cura, você que está com alguma enfermidade, quando você começa a pensar sobre uma provisão, você começa a pensar apenas no natural, então isso pode gerar um medo. Isso pode acontecer ali coisas que nem Deus, na verdade, não queria, mas pela falta de fé, pela mentalidade humana, às vezes coisas ruins acontecem também. Não é todo caso que é assim, Mas Deus está nos encorajando hoje a ter a nossa força renovada na presença dEle, para nós operarmos em fé, sabe? Você orar sem fé é melhor que você nem ore. Você orar sem fé é melhor que você nem ore. Em primeiro lugar, você tem que ter fé que Deus te ouve, que Deus existe, que Deus te ouve, e que Ele também é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Tudo isso que eu estou falando para você está na Bíblia. Você que costuma ler a Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Presta atenção aqui, Isaías 40, versículo 29, vamos orar agora. Diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e ficarão exaustos, e os mancebos certamente cairão,
mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não ficarão exaustos. Então, qual que é a palavra hoje? Você que tem uma promessa, você que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, no tempo de espera, espere diariamente, valorize diariamente o principal, que é você permanecer esperando em Deus, permanecer diariamente na presença de Jesus, com uma consciência, escreve assim comigo, ó, consciência da presença de Deus, uma consciência da presença de Deus o tempo todo, e debaixo desse entendimento de que Deus está comigo em todo o tempo, Deus está comigo nos baixos dos vales, e Deus está comigo também nos altos dos montes. Deus está comigo em um tempo bom ou em tempo ruim, né? Agora, presta atenção. Você não pode permitir que uma mentalidade negativa, uma expectativa maligna venha sobre você, né? Esses dias eu estava vendo algumas coisas e eu estava vendo que muitas vezes existem muitas manipulações nas informações para as pessoas se tornarem pessoas negativas, se tornarem pessoas sem uma expectativa, sem uma esperança, sabe? Mas a promessa de Deus para nós é que Ele está conosco, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Está vindo uma escritura para mim aqui, presta atenção nisso aqui. Alguém vai precisar dessa palavra, né? E Deus está te trazendo aqui. Ó, pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo a quem por isso suspira. Então, Deus ele tem o poder de se levantar quando há uma opressão aos pobres e aos necessitados, né? E Deus está fazendo uma promessa aqui para cada um de nós, que Ele vai se levantar e Ele vai colocar em salvo a quem por isso suspira. Presta atenção. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Deus está falando com você. Não fica olhando, quem olha o vento não semeia. Quem olha as condições, quem olha a sua realidade não age conforme o que Deus disse, né? Deus está falando com você. Não olha as coisas como todo mundo está olhando, como a maioria está olhando. Tenha um olhar espiritual, tenha um olhar de fé. A sua esperança não será frustrada. É Deus que te sustenta. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Deus é o dono da terra e de todos aqueles que nela habitam. A tua esperança não será frustrada. A palavra de Deus não vai cair na sua vida, antes Ele vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu em nome de Jesus. Nós fomos chamados a andar por fé. Nós não somos desse mundo, estamos de passagem com a missão nessa terra. E Deus está querendo que você aumente as suas expectativas. As esperanças dos justos resultam em alegria. Deus está trazendo uma grande alegria para a sua casa. Deus está trazendo uma grande alegria para a sua vida. Deus está trazendo uma grande alegria para os seus negócios. Deus está trazendo uma grande alegria em tudo que envolve o seu nome, a sua vida, sabe? A Bíblia diz que por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós não podemos andar guiados por aquilo que nossos olhos veem. Então, a sua fé, você não precisa de fé para ver algo que já é realidade. Você precisa de fé para ver mudanças, para ver promessas de Deus vindo em realização na sua vida, sabe? E quando Deus quer cumprir coisas na sua vida, Ele te envia uma palavra. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E eu declaro agora uma palavra criativa, uma palavra de milagre sobre a sua vida. Eu decreto agora saúde divina no seu corpo. Eu declaro agora provisão sobrenatural. Eu declaro que se houver uma opressão, se houver algo que vem para tentar trazer pobreza, miséria, se houver algo que vem para tentar trazer
uma enfermidade no seu corpo, na sua vida, na sua família, eu dou uma ordem agora que todo esse mal bata em retirada em nome de Jesus. E ligo agora, desligo todo o mal e ligo agora provisão sobrenatural. Ligo agora cura divina, libertação, sabe? E declaro que você cada vez mais vai estar sendo reabastecido na presença de Jesus, sabe? Você também não pode, eu já falei isso aqui, vou falar mais uma vez. Tem gente que tem promessa, né? E aí fica, às vezes a gente fica, vamos falar a verdade, às vezes a gente fica ansioso para querer viver aquela promessa. Por quê? Porque em algum momento o principal passou a não ser mais o principal na nossa vida. E aí, rapidamente, nós voltamos, né? Nós voltamos. Isso eu estou falando, por exemplo, você tem um dia que nossa realidade está assim, está assado, igual diz aí, né? Aí você fala, não, eu não vou pela realidade. Aí você vai passar um tempo com Deus, você vai se reabastecer da palavra de Deus, igual você está aqui agora. Aí o que vai acontecer? A sua esperança, a sua fé é renovada. Sua fé é renovada. Aí você fala, Deus me fez essa promessa, e sabe, é só questão de tempo. Eu sei que Deus fez essa promessa e está ligado a um propósito maior. Sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E basta um tempo na presença de Jesus para Ele colocar e organizar colocar suas ideias no lugar, colocar seu coração no lugar. Basta um tempo na presença de Jesus e Ele vem com muito poder em seu favor. Isso vai acontecer com você em nome de Jesus. Sabe, Deus está botando para bater em retirada aqui toda opressão, todo espírito de miséria, de escassez, de enfermidade. Eu declaro saúde divina. Eu declaro que o seu corpo cada vez mais saudável, sendo protegido por Deus. Você não vai sair da terra antes da hora. Você vai viver os seus dias com saúde divina. Você vai viver os seus dias na presença de Deus. E Deus é contigo em nome de Jesus. Deus é com você, Deus é fiel. Então agora nós também precisamos andar em fidelidade. Se Deus é fiel, Ele também, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a mesma natureza de Deus. Se Deus tem uma natureza que Ele é fiel, se Deus é um Deus fiel, então Ele também nos chama para sermos fiéis a Ele e fiéis à sua palavra, né? Agora, se você só quiser também ser fiel e obedecer a Bíblia sem a presença do Espírito Santo, você está correndo um risco de se tornar só mais um religioso, né? Porque religioso ouve, não pratica, ouve e tem uma visão de julgamento, né? Não é isso também não. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós, porque nós queremos ser aqueles da intimidade, nós queremos ser aqueles que somos reabastecidos constantemente na presença de Deus. Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, coloca aí. Eu tenho o meu pedido de oração. Eu estava lembrando de uma história de uma pessoa especial. Ele estava falando que ele queria se encontrar com o Espírito Santo, queria ser cheio do Espírito Santo. Então ele estudou 3 anos e meio ou 2 anos e meio, cerca de 3 anos de teologia. Ele terminou o curso e falou, não adiantou em nada, porque ele ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo, né? E um dia, buscando a Deus com um amigo, né? De repente, a presença do Espírito Santo veio. E sabe, ele estava falando que a partir daquele momento, ele começou a entender as coisas diferentes. Ele começou a entender a Bíblia diferente. Ele começou a entender acerca do Espírito Santo de uma maneira diferente. Acerca dos milagres, ele começou a entender de uma maneira diferente. Acerca de prosperidade, ele começou a entender de uma maneira diferente. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo faz toda a diferença. O Espírito Santo, ele enche o nosso espírito, né? E aí, quando você vai buscando mais, ele vai transbordando, ele vai enchendo a nossa alma. Isso quer dizer que ele vai tratando também a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos instintos, desejos. O Espírito Santo vai tratando também essas áreas da nossa vida. Por isso que hoje existem muitas distrações, existe muita coisa para querer roubar o nosso tempo com Deus. Porque no nosso tempo com Deus, mesmo se você é cheio do Espírito Santo, né, nós precisamos estar sempre transbordando. E nesse tempo com Deus, Ele renova, Ele traz um renovo espiritual, né, que também toca na nossa alma, que toca no nosso corpo físico. Você pode perceber que muitas vezes você começa a orar em línguas,
ou você está no momento de adoração da sua igreja, ou você está buscando a Deus, e você sente até no seu corpo um toque. Por quê? Muitas vezes a gente é um pouco mais, até certo ponto, a gente é mais consciente do que Deus toca no nosso corpo. Mas normalmente, Deus aumentando o seu discernimento, você percebe que Deus está fazendo algo no espírito. Deus começa a te dar visões espirituais, né? Visão aberta, alguma visão fechada, ou Deus começa a tocar na sua alma. Então, sabe, o principal precisa continuar sendo o principal, que é a presença de Jesus. Ele tem promessas na sua vida, Ele vai cumprir as promessas, Ele quer que você tenha expectativa, né? Ele quer que nós tenhamos uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé só pode ser viva de verdade quando nós passamos tempo na presença dEle, quando nós somos íntimos dEle. Aí Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar e vai também fazer milagres quando necessário. Ele vai cumprir, né, promessas e fazer e cumprir promessas que Ele tem na nossa vida. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. Eu creio que Jesus vai curar pessoas aqui. Eu creio no poder do Espírito Santo agora. Ele vai agir agora no seu pedido de oração. Eu vi o Senhor dizendo que Deus está tocando você que está com algum problema relacionado ao sangue. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu vejo como se fosse uma hemorragia, e Deus paralisando agora toda a hemorragia. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu vejo pulmão sendo restaurado. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu vejo Deus tocando agora. E eu libero agora na autoridade do nome de Jesus um poder de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem nos encorajado hoje a termos expectativa nas suas promessas. E ao mesmo tempo, entender que toda promessa leva um tempo. E nesse tempo, nós precisamos valorizar aquilo que já temos. E nós temos o Senhor, e nós já também temos algumas missões que o Senhor nos deu. Então, Pai, nos ajuda a valorizar a sua presença e também aquelas coisas que o Senhor já nos colocou para fazer. Eu sei que o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Eu oro para que o Senhor traga um tempo de cumprimento de promessas, um amadurecimento sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Peço que o Senhor venha sobre nós com esse tempo de preparação, que seja algo direcionado pelo Senhor, cheio da graça do Senhor. Libera agora o teu poder do alto da cabeça até a planta dos pés de cada um que está aqui. Libera agora o teu Espírito. Libera agora a tua glória, o teu poder sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, eu oro também pelos milagres. Milagres de curas físicas aconteçam agora. Se tem alguém aqui com uma dor, eu declaro cura agora em nome de Jesus. E dou uma ordem para que todo esse mal bata em retirada em nome de Jesus. Tudo aquilo que está ocasionando dor física, eu dou uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Eu declaro espírito de sabedoria e revelação, declaro curas, declaro milagres financeiros também agora. Pai, venha tirar agora todo espírito de miséria, de pobreza, de escassez, tudo aquilo que vem para ocasionar isso. Peço que o Senhor venha agir agora de uma maneira especial, trazendo sabedoria, trazendo força, trazendo conexões, trazendo milagres agora sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Pai, libera agora uma unção de milagres, libera uma unção de fé, de milagres, de confiança. Restaura a fé e a confiança de cada um que está aqui agora. Pai, que cada um aqui possa andar em obediência nas finanças, em obediência à sua palavra, em cada área que nós precisamos andar em fidelidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aí, olha o versículo, então, focaliza nessa palavra, porque certamente haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, não será frustrada a tua esperança. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom. Que especial. Gente, estamos sempre aqui, 11 da noite e 5:30 da manhã, tá bom? Essa é uma oração de fé e de milagres, então compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para receber coisas de surpresa aí também
em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.